E aí pessoal, tudo bem? A gente vai fazer hoje um exemplo de controle PID utilizando um forninho aqui, esses forninhos residenciais, né? A gente fez uma modificação para colocar um termopar tipo J para medição da temperatura no interior da câmara e um controle via SSR, tá? Então a gente vai fazer isso por meio do nosso PAC, nosso PAC, chamado NanoPAC, linha nova da Coel. E a gente vai fazer uma interface bem simples na IHM de 3,5 polegadas, tá? Só para a gente conseguir monitorar os dados, verificar a temperatura e fazer o start do AutoTune, beleza? Então tá. Para quem não conhece essa interface do OpenPCS, tem um vídeo que eu vou deixar aqui também aqui no lado, para a gente conseguir fazer as primeiras configurações, né, para se ambientar com o software, tá? Aqui eu vou fazer a primeira etapa, tá? Eu vou criar um projeto com o NanoPAC, o NP4, e vou chamar ele de NP4_PID_test. Vou salvar ele na minha área de trabalho. Beleza, esse é o projeto criado, ok? No outro vídeo eu explico quais são as funções dessas pastas aqui, tá? Eu vou criar aqui o nosso projeto e eu vou criar ele na linguagem de programação CFC, que é o Continuous Flowchart, tá? Eu vou chamar ele de PID, ok? Que ele me pergunta se eu quero usar ele no meu projeto, efetivamente, eu vou colocar em sim. E aqui já está o campo para eu começar a programação, beleza? Antes de mais nada, eu vou colocar as variáveis aqui no application directivars, que corresponde às minhas variáveis para eu conseguir fazer a leitura na minha IHM, tá? São variáveis que eu vou ter acesso externamente, variáveis por meio da linguagem Modbus. Aqui no caso, na minha configuração de portas de comunicação, eu vou usar o Born X4, e esse Born X4 corresponde ao Slave 1 que eu coloquei aqui. Taxa de comunicação 9600, 8 bits de dados, sem paridade e um stop bit, tá? Essa vai ser a configuração que eu vou utilizar. A Slave 2 eu não vou utilizar. Como eu só vou fazer interface para IHM, eu vou usar o Born X4. Eu não vou utilizar esse Born X13, ok? Então, beleza. Então aqui, como eu não vou usar o Slave 2, eu vou apagar toda essa parte aqui. Lembrando que para você criar essa lista Modbus, a gente usa como base o Modbus Address Calculation, que fica dentro da pasta Documentation, ok? No outro vídeo a gente mostra isso também. Eu vou apagar essa parte porque eu já tenho criado aqui todas as minhas variáveis, tá? Só para ficar mais rápido o vídeo. Então a gente tem uma variável que vai se chamar setPoint, que ele está no endereço 0, Modbus. Uma variável que vai se chamar AI1, que está no endereço 2. Ela é uma variável real e ela vai corresponder à minha leitura da temperatura. Eu vou ter um AI1 offset, caso eu precise fazer alguma correção da leitura da temperatura. E aqui depois eu tenho todas as variáveis que eu vou utilizar no PID, ok? Então eu tenho a banda proporcional, integral, derivativo, o comando para iniciar um autotune, que é um booleano, né? É um bit. Aqui eu tenho um comando para abortar o meu autotune. Eu vou fazer a leitura de como está o autotune, se ele está executando o autotune ou se ele está em falha. Então eu criei duas variáveis aqui, uma de status do autotune e uma de falha do autotune. Todos esses bits estão no endereço 26, aí cada bit .0, .1, .2, .2, ok? Aqui
na minha saída do bloco PID, eu vou ter uma variável real. Eu coloquei em porcentagem aqui porque essa variável é dada como de 0 a 100%, ok? Então, como aqui eu estou usando um relé de estado sólido com entrada 4 a 20 mA, eu estou usando a saída 4 a 20, né, a saída analógica do CLP, para comandar esse relé de estado sólido. E para comandar esse relé de estado sólido é basicamente eu linkar essa variável aqui, né, PID out perc, que é de 0 a 100%, e eu jogar isso na minha saída física, 4 a 20 mA, que automaticamente ele já transporta isso para 4 a 20 mA, o 0 a 100% do bloco, ok? E aqui, se eu quisesse usar um relé de estado sólido convencional, né, basicamente um liga e desliga, existe uma outra forma de fazer. Aí eu vou mostrar também como um exemplo. Mas para isso eu vou usar um endereço em bit 29.0. Beleza? Então agora vamos começar a programação. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo é tratar a entrada analógica, tá bom? Então existe um bloco, como eu estou usando o controlador Nanopack NP4, existe um bloco já feito para eu tratar essas entradas analógicas de maneira muito mais fácil. Esse bloco é o NP4_AI _MNGT de Management _ADV de Advanced, ok? Então eu vou puxar esse bloco e ele já vem em completo, tá? Aqui no Enable eu vou colocar como True, porque eu quero que esse bloco fique habilitado todo o tempo. Essa outra entrada do bloco, AI_num, é o número da entrada analógica. Eu conectei o Thermopar tipo J na entrada analógica 1. Então, basicamente, aqui eu tenho que colocar o número 1, ok? Esses outros pinos de entrada, você pode consultar as funções aqui, clicando com o botão direito em cima do bloco, em Show Documentation. conv_cell. Esse conv_cell, ele faz a conversão de alguns tipos de unidade para outras. Por exemplo, se eu colocar 0, que é o default do bloco, eu não vou ter conversão nenhuma. Se eu colocar 1, ele vai me converter de graus Celsius para Fahrenheit. Se for uma unidade de pressão, de bar para PSI. Se for uma unidade aqui, volume, né, litros para galões. E assim vai. Tudo isso dá para fazer automaticamente colocando os números na entrada desse bloco. Beleza? Eu vou voltar aqui, como eu não vou usar conversão. O filtro padrão do bloco, aqui, né? Filtro _SS. Cadê? Deixa eu achar o valor. Aqui, Default Values. O filtro, ele vem como 3 segundos. Eu vou manter o filtro original, ok? Porque eu não preciso colocar nada. Aqui, eu criei uma variável de correção. Ok? Vou dar 2 cliques. Seria AI. Opa. Só um instante. Vou para cá. Então, Ctrl S para salvar essa tabela das minhas variáveis. 2 cliques. AI _1_offset. Essa vai ser minha variável de correção. Aqui, ok? Basicamente aqui para baixo eu não vou ter mais nada para fazer configuração, tá? Seria se eu tivesse um outro tipo de sensor, 4 a 20 mA, eu teria que fazer algumas configurações adicionais. Aqui na saída desse bloco, opa, desculpa, coloquei coisa errada. Vou fazer de novo. E aqui na saída desse bloco, eu vou colocar a minha variável AI_1, que é a leitura da temperatura, né? Essa variável eu vou conseguir ler também na minha IHM, depois a gente vai fazer a programação da IHM para fazer a leitura atual ali, tá? Beleza, basicamente é isso daqui que eu tenho que fazer para fazer a leitura correta da temperatura. Lembrando também que existe o software de configuração das portas analógicas do Nanopack, que é o Wizard, né?
AT Sigma Pack Wizard Tool. Esse software aqui, ele vai fazer a configuração dos tipos de sensores que vocês estão usando na entrada analógica, tá? Beleza, então terminada essa parte, a gente vai criar efetivamente a parte do controle. Então vamos lá. O controle a gente vai usar dentro da biblioteca at_process_control_lib. Existe o bloco S2_controller, que é o bloco padrão PID com autotune, tá? Essa biblioteca ela acompanha esse software OpenPCS, mas é necessário que vocês entrem em contato com a gente para disponibilizar o software, porque essa biblioteca é uma biblioteca dedicada para os produtos da Coel, ok? Beleza. Puxei o bloco para cá e aqui a gente tem as nossas entradas e as nossas saídas, ok? Eu vou fazer a ligação rápida aqui das variáveis, né? Esses três são as variáveis do PID. Vou clicar aqui, PID underline PB, PID underline TI, PID underline TD, tá? São as variáveis que eu vou escrever nesses três itens para, basicamente, se eu quiser modificar manualmente ou fazer a consulta dos valores externamente, eu vou ter essas variáveis disponíveis, ok? Beleza. O que eu vou ter agora? Depois a gente vai entrar na parte do autotuning, que tem um detalhe que é interessante, tá? Eu vou conectar aqui o setPoint. Então eu criei uma variável lá, setPoint. Ela vai estar aqui. Measure. Essa parte do measure, como eu fiz na mesma folha, né? Nessa folha PID_CFC, desculpa, PID.CFC, eu posso puxar diretamente essa variável daqui para cá, tá? Então vou fazer de novo aqui. Measure. A saída da minha entrada, da minha entrada analógica já tratada. E eu posso conectar ela diretamente. Então a saída desse bloco tanto vai para a minha variável, né, para fazer a leitura atual dela, quanto na entrada do bloco PID. Tá? É um modo de fazer para ficar mais fácil. Seria possível também criar uma outra aba aqui e tratar separadamente as entradas analógicas do controle PID. Aí basicamente o que eu faria seria puxar essa variável para cá e essa variável entraria aqui. Ok? Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui é muito importante. Act_type. Aqui a gente vai dizer se o bloco vai trabalhar com lógica de aquecimento ou lógica de refrigeração, tá? Se eu colocar 0, que é o padrão que já vem no bloco, ele vai trabalhar como lógica de aquecimento. Se eu colocar como 1 aqui, ele vai trabalhar como lógica de refrigeração. Isso é muito importante na hora de configurar o bloco, tá? O padrão, se você não colocar nada, ele vai trabalhar como aquecimento, tá? E outra coisa importante são esses 4 pinos aqui de baixo: PV_LO, PV_HI, OUT_LO e OUT_HI. PV_LO, você vai ter que especificar para esse bloco qual é o range de trabalho do seu processo, do seu sistema. Então, como eu estou trabalhando com forno, que ele vai aproximadamente até os 200, 300 graus, eu vou falar para ele que eu vou trabalhar de 0, como uma variável real, eu tenho que colocar 0.0. E o máximo, aqui eu vou chutar um valor um pouco mais alto, tá? Não precisa ser exato. Se você conhece o seu processo e sabe que ele nunca vai passar daquele valor, você pode colocar esse valor que você sabe. Mas como eu estou trabalhando aqui de uma maneira mais genérica, eu vou colocar 500.0, tá? Quer dizer que, teoricamente, esse processo trabalharia entre 0 a 500 graus, ok? E aqui a saída, o limite mínimo e o limite máximo dela. Aqui, como eu estou trabalhando em porcentagem, né, eu vou trabalhar de 0 a 100%, ok? E a saída do meu bloco
eu vou jogar naquela variável PID underline out underline perc, que é a porcentagem de saída, ok? Vamos lá, agora vamos para os detalhezinhos. Aqui, essa variável ela não está conectada diretamente à minha saída física do NanoPark, ela é somente uma variável Modbus que eu criei. Para eu conectar ela na saída física efetivamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar aqui CPU underline AO. Desculpa. Aí. CPU underline AO underline CHN01. Quer dizer, AO significa Analog Output e CHN01 Channel 1, que é a saída 1 analógica. Então, vou colocar ela aqui. Ela já é uma variável real, tá? Então, se eu conectar ela diretamente com a minha saída do NanoPark, ou desculpa, do PID, ela vai aceitar tranquilamente, ok? Então, basicamente, aqui vai sair de 0 a 100%, e eu vou jogar ela diretamente na minha saída analógica, que vai converter esse 0 a 100% de 4 a 20 mA, que é o controle do relé de estado sólido meu que eu tenho, ok? Beleza, agora vamos para o pulo do gato. Para isso, a gente vai falar do autotune agora. Eu vou puxar aqui um bloquinho, vocês vão entender por quê. Eu vou puxar um bloco ou como todo mundo conhece, o bloco OR, ok? Deixa eu achar ele aqui. Vamos lá, vamos achar o bloco OR. Eu vou puxar esse bloco OR, underline bool, que é de booleano, underline FBD, ok? Eu vou puxar esse bloco para cá. Beleza? Vou trazer esse bloco para cá para me dar um pouco mais de espaço aqui. Fechado. Então, o que esse bloco vai ter que fazer? Quando eu der um comando no AT underline run, ele vai começar a executar o autotune, ok? Só que esse bit que eu vou colocar aqui vai ser comandado pela IHM. E eu vou dar um pulso momentâneo nessa IHM, tá? Vou colocar um botão momentâneo. Então, quando eu apertar o botão da IHM, ela vai entrar no estado 1 e depois vai entrar para o estado 0. Só que eu preciso colocar, né, nesse estado aqui, deixar ele como 1, para ele continuar fazendo o autotune, ok? Como que eu vou fazer isso? Eu vou puxar a saída desse bloco OR para cá. Uma das entradas do bloco OR vai ser o comando que eu vou dar pela minha IHM, PID underline AT underline run. O outro vai ser dado pelo AT underline status. Por quê? Quando eu der o comando run aqui, esse bit vai para 1. E o estado do autotune também vai para 1, porque ele vai estar executando o autotune. E esse bit de status vai segurar esse bloco, a saída dele, como 1, mesmo se o botão da minha IHM for para 0. Então ele vai continuar executando até terminar o autotune, ok? E também eu vou puxar para cá o bit de abort, caso queira parar o meu autotune no meio do caminho, ok? Tem um ponto muito importante, que esse auto-update aqui é basicamente quando você termina o autotune, ele substitui os valores do PID que ele está trabalhando atualmente pelos valores calculados. Então, eu vou colocar isso sempre linkado com o botão de AT underline run. Quer dizer, quando ele estiver ativo, eu quero que ele faça o auto-update. Quando eu estiver executando o autotune, eu quero que ele faça o auto-update. Quando ele parar o autotune, eu não preciso fazer auto-update nenhum, porque eu não estou calculando mais nada. Ok? Vamos compilar para ver se está tudo certinho, se eu não esqueci nada.
Tá? Ô pessoal, desculpa aí, deu um erro de compilação. Eu estava pesquisando o que era aqui. Na verdade eu tinha escrito só PID. PID ele não deixa de escrever porque faz parte de uma instância interna do software. Por isso que eu renomeei aqui, né? Você vem aqui, rename, eu coloquei PID underline test, tá? Já aproveitei e coloquei os bits que faltavam. Esse bit underline é t underline status, né? Para fazer a leitura na EHM, e o de fail, ok? Coloquei esse bit aqui também. E eu coloquei as três variáveis do PID para cá e para cá, só replicando, tá? É como se fosse uma passagem de um para o outro. Beleza? Então vou compilar. Beleza. E agora vou descarregar no CLP. Ok? Eu vou deletar todas essas abas aqui de monitoramento e vou colocar só aquilo que me interessa. PID underline test. Então, AI1 é a minha variável de leitura, né, a temperatura. PID underline at underline run, que é o comando. Status do PID, a potência de saída e o set point, tá? O resto eu vou monitorar pelo bloco aqui, beleza? Vou dar o play. Pode ver que ele já está monitorando a temperatura. Hoje aqui deve estar tá em 27 graus aqui nessa sala, ok? Se eu quisesse fazer o autotune por aqui mesmo, daria para fazer. Modificaria o set point para um outro valor e daria um comando run nele, tá? Mas antes da gente fazer isso, eu vou criar a interface da IHM e a gente faz tudo de uma vez, beleza? Vamos lá, tirar aqui do monitoramento online. E agora eu vou olhar para os endereços Modbus que a gente criou aqui, beleza? Então agora eu vou abrir o software da IHM, o HM Editor U. Beleza? Criar um projeto novo. O modelo dessa IHM é de 13.000 polegadas. É isso aqui que vocês vão colocar. A interface RS485 e o protocolo que a gente vai usar é o Modbus RTU Slave All Function, ok? Vou salvar na minha área de trabalho como PID test HM. Beleza? Beleza, então. Essa é a interface da primeira tela. Aqui, o que eu vou colocar, que é importante para a gente monitorar? Temperatura, né? Vou colocar bem grande aqui. Essa temperatura, ela tá aqui, ó. Endereço Modbus 2. Beleza? Vamos lá. Aqui é o 2. E aqui, como o meu slave é o 1, eu vou deixar assim, diretamente. Aqui o address type sempre 4, tá? Por causa das funções de leitura e escrita que o CLP entende. Sempre address type igual a 4. Beleza? E aqui o endereço da lista que a gente criou lá no outro software. Então, essa daqui é da temperatura. Como é uma variável só de leitura, não vou habilitar o input aqui. E agora o formato, isso é muito importante. Como a gente criou como uma variável real a leitura, a gente vai colocar 32 bits floating, ok? E eu vou ler isso com um ponto decimal. 3 dígitos, então eu vou poder ler de menos 999.9 até mais 999.9, ok? Beleza. Então tá aqui. Eu vou só identificar aqui que essa variável para ficar mais fácil. Temperatura. Tá?
E aqui, só para ficar mais bonito, 1 grau Celsius. Beleza? Temperatura 1 grau Celsius. A outra variável importante que a gente tem que ver aqui é o set point, né? O set point é importante para fazer o autotune. Copiei e colei as duas, os dois itens que eu tinha criado aqui em cima, que eu vou renomear para set point. Tá. Beleza? Vamos vir aqui. E aqui, o set point, sim, é uma variável que a gente vai modificar. O set point, ele está no endereço 0, ok? Beleza. O set point está no endereço 0. A gente coloca 0 aqui. Tá vendo que aqui ele deixa como formato 1, que é o slave, 2 pontos, 4, que é o address type, e depois já vem a lista. Poderia modificar aqui diretamente. Beleza? O meu set point poderia deixar como está, mas como eu vou trabalhar com aquecimento, eu vou colocar um range bacana aqui, de 0 a 300 graus. Beleza? Fora disso, não vai habilitar a escrita por meio da IHM. Beleza, set point. Um outro ponto importante é o comando do autotune, né? Então eu vou precisar iniciar o autotune. Lembra que a gente configurou ele como um botão momentâneo? Aqui, nesse momentary on, é o tempo que ele vai ficar ligado. Eu vou colocar como 1 segundo, 1000 milissegundos, beleza? E aqui, pd underline at underline run, é o endereço 26.0. Então eu venho aqui, address type, mesma coisa, 4, e aqui vai ser 26.0. Beleza? Slave 1. Bacana. Então tá, a gente configurou esse botão como momentâneo on. Eu vou só mudar a grafia para ficar mais fácil de identificar que ele mudou de estado, tá? Ctrl color. Se não me engano, esse aqui é legal. No estado 1 aqui a gente bota um vermelho. Esse botão será pd underline at underline run. Beleza? E aqui embaixo eu vou colocar duas lâmpadas. Essa daqui vai ser o status do autotune, que está no endereço 26.2. Beleza? Eu vou copiar esse botão para cá. Ou desculpa, essa lâmpada para cá. E aqui eu vou colocar o status de falha. O status de falha do autotune está no 26.3, ok? 26.3. Beleza. Aqui ó, está pd underline STS. E aqui é o feio. Maravilha. Vou voltar aqui para a gente ver os endereços. Está tudo certinho. Beleza? Só para ficar mais interessante, eu já vou criar uma função aqui para a gente mudar de tela. Vou colocar nesse cantinho aqui. Tá? E vou criar uma segunda tela que vai se chamar gráfico, ok? E nessa tela de gráfico
a gente vai monitorar a subida da temperatura, que ela vai voltar para a tela inicial e essa vai mudar para uma tela de gráfico, tá? Só para a gente verificar o andamento da temperatura. E já fica como exemplo também para vocês criarem gráficos aí. Vou criar um trend gráfico aqui, beleza? E para eu criar o gráfico, eu preciso vir aqui, ó, Trend Display, tá? New. Aqui eu vou colocar endereços discretos. Eu vou selecionar quais endereços eu vou entrar no meu monitoramento no gráfico. Então, voltando lá, eu quero colocar no gráfico o setpoint e eu quero colocar também a entrada analógica 1, tá? Então eu vou usar o 0, que é o setpoint, e o 2, que é a entrada analógica 1. Então aqui eu vou colocar como 0, slave 1, e aqui eu vou colocar como 2. Beleza? Formato 32 bits. Vou deixar da mesma forma que o outro, 3 dígitos, 1 ponto decimal. E aqui são os intervalos de coleta de dados, tá? Sample Cycle. Aqui vou colocar de 1 em 1 segundo. Tá vendo que aqui está escrito na observação vezes 100 milissegundos. Então 10 vezes 100 milissegundos dá 1000 milissegundos, que é 1 segundo, ok? E aqui 1000 pontos de leitura, ok? Vamos ver se faltou alguma coisa. Praticamente isso, né? Beleza, é isso aí. Vou fechar aqui. 2 cliques em cima desse gráfico. Aqui eu vou habilitar a curva 0. Tá? Importante, aqui ó, record número 0. Aqui é basicamente aquele item que a gente acabou de criar, tá? Ele já vem marcado. Então, o 0 foi o primeiro endereço que a gente colocou, que foi o setpoint. Vamos lá, o setpoint eu vou deixar ele na cor azul. E a curva 1, que é a temperatura, vou deixar na cor vermelha. Beleza? Então, são esses 2 gráficos que eu vou colocar aqui. Coisa importante também, é o range da leitura. Então daqui, vou colocar... É que aqui tem que colocar um ponto decimal que aqui não mostra. O gráfico vai mostrar lá. Aqui no caso seria 300.0, tá? A gente vai ler até 300 graus. Beleza? De 0 a 300 graus. E aqui só para ficar mais bonito, né? Copiar a temperatura para cá. Só diminuir isso aqui, né? Vou colocar como tem. Aqui embaixo. A gente diminui também. Beleza? Para ficar mais fácil. Setpoint. Setpoint é o endereço 0. Ok? Deixa eu colocar do 0 até 300 graus. Beleza? Só para a gente monitorar aqui bonitinho no gráfico. Tá? Vou compilar. E vou jogar para minha IHE. Beleza? Então, beleza. Então tá aí. Já estou fazendo a leitura. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Já estou fazendo a leitura.
26,8 graus, o set point ele está em 0 e todo o resto parece que está funcionando legal, né? Aqui eu vou apertar. Opa, foi 3.000 graus mesmo. Vou voltar aqui. 300 graus. Não é 3.000. Beleza? Estou aqui para a tela inicial. E agora vamos fazer um autotune, né? Para verificar se tudo está correndo bem. Vou fazer um autotune em 100 graus. Beleza? E underline T underline run. Vendo que o status do autotune já foi para verdinho, né? Quer dizer que ele foi para 1. Quer dizer que ele está rodando o autotune, ok? E aí a gente vai ter que esperar até aí o autotune, tá? Pode ver que o set point já foi alterado para 100, ok? E aí a gente vai esperar a temperatura subir. Então, pessoal, tá vendo aqui que a potência de saída foi para 0? Ela estava 100%, agora ela foi para 0. Esse é um método do autotune, tá? É normal isso, ele vai jogar 100% até certa temperatura, abaixo do set point, e agora ele vai monitorar qual é a inércia de temperatura, para ver como que trabalha a queda da temperatura. E aí ele vai concluir o cálculo, ok?
Agora ele voltou a 100% de novo, para concluir o autotune, ok? Ok, então agora ele calculou já o autotune. Você pode ver que aqui as variáveis já foram atualizadas, tá? Esse daqui são os valores do P, do I e do D, beleza? E agora a gente tem o controle executando normalmente. O status do autotune já foi para zero, né, para false. E aí também automaticamente, como a gente colocou o bloco O aqui, o AT underline run e o auto update também foram para false. Beleza? Vamos só monitorar para ver se ele chega ali nos 100 graus, ok? Rapidinho.
Beleza, pessoal? Então, basicamente aí um exemplo de controle PID com autotune, precisão de meio grau mais ou menos, tá? Caso vocês queiram usar um relé de estado sólido convencional, aí no caso vocês teriam que usar um outro bloco, tá? Deixa eu tirar o monitoramento aqui. Vocês teriam que acoplar mais um bloquinho, que seria esse aqui, ó. Esse aqui, Control Underline TPO. Esse bloco, basicamente, vocês teriam que conectar na saída, aqui em cima, ok? Esse tempo de ciclo é o tempo de ciclo do PWM, ou seja, vamos fazer um exemplo aqui. Se o meu tempo de ciclo é de 10 segundos e aqui no MV, que é a saída do bloco PID, for 50%, eu ficaria 5 segundos ligado e 5 segundos desligado. Então é o tempo de ciclo, ok? Então aqui, por exemplo, num controle, um relé de estado sólido, eu poderia colocar 2 segundos, no caso. Um tempo mínimo de ligado, não sei, poderia deixar como nada, ou colocar algum tempo mínimo. E aqui esse DOUT seria o bit de saída, que aqui a gente coloca como out status. A gente vem aqui, PID underline out status. E assim, essa saída você poderia linkar numa saída digital do MP4, e aí ela variaria de ligado e desligado no relé de estado sólido com entrada 3 a 32 volts VCC, por exemplo. Tá? Basicamente é isso que teria que fazer nessa modificaçãozinha. Beleza? Então, agradeço a todos aí, um abraço. Tchau, tchau.